Olá, eu sou a Patrícia Deluna, autora de Saga de Bravos. Estou aqui para falar com todos os leitores do Escolhendo Livros. O blog me mandou algumas perguntas. Eu gravei em duas partes, em 2 dias, porque eu estava com um problema no meu áudio. Então vamos lá. A primeira pergunta é sobre como influenciou para eu escrever Saga de Bravos o fato de ter uma companhia de teatro aos 12 anos. Gente, assim, a companhia de teatro era uma brincadeira, era uma grande brincadeira. Eu morava num prédio grande, numa rua sem saída, com vários apartamentos por andar, era um condomínio, vários prédios. Tinha muita criança e tenho 2 irmãs e a gente é uma escadinha, então a gente tinha amigo de todas as idades. E a gente ia pro playground e na minha casa a gente brincava de teatro. Então a gente chamava as pessoas para brincarem com a gente de teatro e eu escrevia a peça. Meu primo cobrava os ingressos quando os pais vinham assistir, entendeu? Era uma fonte de renda também. E a gente inventava peças assim. Tinha uma criança de 5 anos, uma de 12, cada um queria ser um personagem. E ainda tinha assim que botar uma vitrola que a gente tinha, que na época tocava o CD do Michael Jackson, que era a trilha sonora, entendeu? Da peça. E aí tinha um coelhinho que acabava sendo raptado pela bruxa, que era abduzida pelo ET, que era salva pelo policial truculento, porque tinha que ter personagem para 50 pessoas. Talvez isso tenha influenciado Saga de Bravos a ter tantos personagens, né? Mas era uma grande brincadeira de criança, né? Não era assim nada sério, era uma brincadeira de playground, e a gente fazia peça na casa dos pais, dos amigos e tal. Era um grande exercício. Eu acho que todo exercício te ajuda a escrever. A outra pergunta é sobre como estudar, fazer cursos no exterior e tal, pode ter me ajudado para ser escritora. Então, assim, não fiz pós-graduação nem faculdade no exterior. Eu fiz cursos que eu realmente me deram algumas teorias e me deram um embasamento que me ajuda sim. Gostaria até de estudar mais, mas eu acho que o que mais te ensina a escrever é escrever. O maior exercício de escrita é você escrever, é você ser revisado, você ter profissionais que possam te criticar de forma construtiva também, é você reescrever, reescrever, reescrever aquele texto. Aquilo é o que, assim, isso eu acho que é o que dá mais capacidade e lapidação para você ser escritor. E eu acho que espero continuar podendo fazer esse trabalho e melhorar cada vez mais também. A outra pergunta é antes de falar uma coisa, gente, como as minhas experiências colaboraram para escrever Saga de Bravos? Eu vou responder só essas perguntas que estão aqui, porque senão eu vou fazer um vídeo sobre as minhas experiências, porque eu realmente tenho vivido bem intensamente. A outra pergunta é como foi a experiência de escrever um romance histórico? Eu já tinha escrito um outro romance histórico sobre Afrodite, que também foi uma pesquisa grande. Eu sou muito apaixonada por esses momentos em que a história encontra momentos fantásticos, ou misteriosos, ou mágicos da humanidade. Eu acho que isso faz a gente perceber como a magia perpassa o nosso dia a dia. Eu não estou falando a magia de bruxa, estou falando a magia do dia a dia mesmo. A magia é inerente. A gente vê as motivações econômicas da história e muitas vezes a gente não vê as motivações outras que a história tem, né? Mas existem muitos momentos em que a fantasia e a magia encontram a história. Esses momentos me fascinam. E eu escrevi sobre Afrodite, mandei para a Rocco, que foi a primeira editora que eu mandei, e eles me mandaram uma carta dizendo que eles achavam que era bom, que tinha qualidades, que eu precisava de um distanciamento do livro para poder reescrever algumas arestas e poder modificar, melhorar um pouco o livro, e que eles estavam dispostos até a receber de novo esse livro depois que eu fizesse isso. Eu achei que eles estavam certos, eu nem quis mandar para outras editoras, porque eu achei que talvez uma editora aceitasse, porque o livro era muito forte, e que isso ia me atrapalhar de fazer um trabalho melhor nesse livro, e eu achei que eu também não estava pronta para o livro. Então eu guardei o livro, quem sabe um dia eu ainda vou escrever ele, melhorar ele, mas não vai ser agora, mas um dia com certeza. E escrever um romance histórico, gente, vocês desculpem se vocês estiverem captando aí o barulho do meu celular que começou a tocar. A experiência de escrever um romance histórico também tem muito a ver com pesquisa, com muita pesquisa, e com ir aos lugares onde aconteceram esses fatos, né? Porque eu indo nesses lugares, eu pude também ter acesso a livros muito especiais, assim. Por exemplo, quando eu vou para Inglaterra e estou lá em Glastonbury, isso me permite
tá acessando livros que foram feitos sobre uma realidade que aconteceu ali. As Brumas de Avalon, por exemplo, quem gosta, ela foi escrita nesse lugar. Ali é o Monte Thor, ali é um centro do paganismo mundial. Então você convive não só com livros, mas com a história viva, com as pessoas que ainda vivem essa realidade, que podem te conversar com você, te contar sobre a realidade delas. Mas os livros que você acha nesse lugar são fantásticos, porque é como comprar livro de história do Brasil na Inglaterra. É claro que você pode ter livros bacanas traduzidos e que você pode ter até pesquisadores de história do Brasil na Inglaterra, mas é totalmente diferente de você poder pesquisar no próprio lugar, porque ali, por exemplo, na França, quando eu fui a Carcassonne, Montségur, Le Château, ali que aconteceu a Cruzada Cátara. Então é claro que ali tem mais livros sobre isso, né? E ali tem livros sensacionais, e apesar de eu ler francês com dificuldade, porque eu estudei francês, mas depois não pratiquei mais, aquelas coisas de quem, eu fiz aliança, depois saí, aí nunca mais pratiquei, então para mim é um desafio. Livros que em português eu leria em 3 dias, em francês eu leio um mês com um dicionário na mão. Mesmo assim valeram a pena porque eram livros fantásticos, né? E eu acho que a experiência de escrever um romance histórico é a experiência de trocar com as pessoas, é uma experiência mágica, assim, de você ter que ir encontrando, os livros vão te encontrando, você vai encontrando os pesquisadores, você vai aprendendo com as pessoas, e os livros, parece que os livros te encontram também, sabe? Às vezes você vai num lugar, encontra uma pessoa que te indica um livro, chega num lugar e alguém esquece um livro do tema. Eu acho que, como a Ariadne fala no livro, né? Eu acho que é uma grande. O universo é uma grande teia, onde todas as pessoas e todos os tempos estão conectados. E quando a gente decide que a gente quer fazer alguma coisa, a gente se conecta àquilo e a gente começa a encontrar as pessoas, encontrar as histórias, encontrar os livros. Então, acho que escrever um romance histórico é uma grande aventura. Eu me sinto um pouco Indiana Jones às vezes, sabe? Apesar de eu não ser arqueóloga, eu me sinto um pouco Indiana Jones quando estou pesquisando para escrever um livro. Se tem alguma obra do gênero que me inspirou especialmente, então isso que eu falei para vocês, há muitos anos que eu não leio ficção, porque eu fiquei muitos anos lendo não ficção. Mas livros que eu gosto muito de romance histórico são Os Reis Malditos, que é um clássico francês, são 7 livros sobre as dinastias francesas e inglesas. Agora de cor não me lembro o século, acho que é século XIV. Não cheguei a ler os 7, mas eu pretendo, já li 5. De um autor francês até da Academia Francesa de Letras, mas não é um livro tipo difícil, são livros até que não são muito grossos, é muito bom. Tem em português traduzido, é um clássico. Boudica, agora está em português também, é uma quadrilogia. Boudica é uma rainha celta e cena, que tem uma vida incrível e até na morte ela foi uma heroína, né? Então ela é um personagem que entrou para a história e ela é muito interessante na história. Você tem um círculo arturiano e você tem um círculo de Ulster, que é o círculo de histórias que vem antes do círculo arturiano. Boudica, ela é antes do círculo arturiano, ela é uma grande guerreira que ela enfrenta os romanos, ela é quase na mesma época de Arthur, talvez um pouquinho antes. Ela vai enfrentar aquela invasão romana. Arthur já é no momento que os romanos já estão saindo daquela região que hoje a gente chama de Inglaterra, né? Mas a Boudica é no momento anterior, quando eles estão invadindo e entrando e matando as tribos e chacinando, e ela é uma grande líder guerreira, uma rainha, e a quadrilogia é incrível, e eu não sei, chama Boudica, mas cada um tem um subtítulo. E também outra coisa muito assim legal que eu estou lendo agora é a Philippa Gregory, A Rainha Branca, que é sobre uma rainha inglesa. Essa autora é muito boa também, eu recomendo. Acho que é isso. Você possui um grande vínculo com o público infantil, sendo autora de um musical e um livro para crianças. Como Saga de Bravas é o primeiro romance adulto, qual foi a principal diferença na hora de escrever essa obra? Olha, gente, eu nunca pretendi ser autora de infantil, é que eu tenho problema. Eu escrevo compulsivamente. Então, eu escrevi para cada sobrinho uma história, escrevi várias histórias para minha filhada, escrevi para o filho de um amigo que era muito próximo. Então, uma amiga minha, que hoje até é minha agente na Alemanha, ela conhecia uma editora que estava precisando de um infantil, era uma editora pequena, tinha acabado de abrir. Ela falou: Patrícia, você tem tantos livros para tantas crianças, põe no papel um deles. E aí eu botei no papel um deles, que era o mais recente na época. Trabalhei com uma revisora muito legal, que é revisora de vários autores infantis, que chama Hannah. E não lembro sobre o nome dela agora, gente, mas é uma revisora muito bacana e ela me ajudou a trabalhar o livro e tal, e aí a editora aceitou o livro e foi assim que eu conheci a Cristina Oiticica.
é uma história muito doida. Eu tava assim. Tô achando que tá meio torta essa câmera, gente. Peraí. Eu tava procurando uma exposição do Oiticica na televisão, na televisão não, na web, e abri a página da Cristina. E aí fiquei super apaixonada pelo trabalho dela. Ela faz um trabalho incrível, ela pinta, enterra os quadros, deixa meses enterrados em rotas sagradas, aí depois ela desenterra esses quadros e trabalha junto com a terra, né? Deixa a ação da terra nesses quadros. Aí eu pensei, poxa, se eu fosse artista plástica, é isso que eu faria na minha vida. Que máximo! E aí vi que ela tinha ilustrado os livros do Paulo Coelho, isso, infantis, dois infantis, que são lindos, são maravilhosos também. Isso já tem 10 anos. Na época nem sabia que ela era esposa do Paulo. Aí eu escrevi para ela, falei, olha, eu tenho editora, se você gostar do livro, você pode ilustrar o meu livro, a editora vai entrar em contato, pagar pela ilustração. E aí ela me respondeu assim, eu e o Paulo adoramos o livro. Aí eu pensei, eu e o Paulo? Aí comecei a dar um Google, falei, gente, ela é casada com o Paulo Coelho. E, e aí, não foi por ela ser casada com Paulo Coelho, porque eu já estava apaixonada pela forma que ela ilustrava antes. E se vocês entrarem na página dela e verem essas ilustrações que ela fez a Nanquim no livro do Paulo, que eu acho que é Para Pais e Filhos, lindíssimo, sabe? Assim como o Léo no Mundo do Espelho também tem uma ilustração lindíssima. Quem quiser comprar, tem na Saraiva Online, Lojas Americanas Online, Travessa Online. E é muito, muito bonita a ilustração. E aí, quando ela veio para o Brasil trazer o livro, a gente descobriu que a gente tinha várias afinidades e a gente acabou ficando muito amiga. E então foi uma coisa que aconteceu. O infantil da minha vida também não foi uma coisa que agora eu vou ser escritora de teatro, foi uma oportunidade e foi uma experiência muito bacana. Mas assim, eu sempre quis escrever para adulto e eu acho que eu precisei passar várias provas, acho que para conseguir, né? Acho que como tudo na vida, acho que todo mundo tem sua jornada do herói, assim, tem várias provas pra gente superar e às vezes conseguir achar até a coragem de fazer, né? E, e eu acho que tudo que você escreve contribui para escrever, né? Eu acho que tudo foi importante. Mas até pretendo, como eu trabalho muito pesquisando lendas, eu até pretendo em algum momento transformar algumas lendas que têm mais afinidade para o público infantil com infantis. Outra pergunta. A saga de Bravos é recheada de lendas e mistérios, história da história mundial. Dentre eles, conhecemos a profecia do T, das cidades sagradas. Então, explicando, as cidades é uma profecia de São Paulo que diz que berços de novas civilizações e grandes impérios nasceram à beira de rios com a letra T. Por exemplo, na Babilônia, o rio Tigre, né? É uma interpretação do personagem do livro quando ele diz assim: existe essa profecia e eu me pergunto por que não São Paulo, às margens do Tietê. O livro brinca com muitas lendas e profecias e com a apropriação que esses personagens fazem dessas lendas e profecias, né? E isso acho que fica bem claro, assim, de que eles estão, cada um dando a sua interpretação, porque eles citam as profecias e vão falando como que cada um foi vivendo. O líder da ordem secreta, a Casa de Tarô do Alquimista do Fim dos Tempos, o Barrabás, que é o antagonista, o Simão, que é o protagonista, a Ariadne, como cada um se apropriou dessas lendas, né? E há uma grande costura de história e lendas entre o presente e o passado, porque o tempo inteiro o livro tem Ariadne narrando no presente no capítulo seguinte a Dan Perrenel narrando a história desses três nos últimos 1500 anos, né? E você tem que ler junto porque uma coisa vai costurando na outra, o passado e o presente vão se ligando nessa teia infinita que é a vida, né? Por isso não tem capítulos o livro, ele tem 50 portas pelo mundo e 32 caminhos. E quando você acaba o livro, você chega na porta 50 e no caminho 32. E, gente, como eu já falei, eu tô fazendo isso em 2 vezes, né? Então, se eu repetir alguma coisa, vocês me desculpem, porque eu tive que gravar em 2 dias diferentes. A primeira parte das perguntas e a segunda parte das perguntas. A outra coisa que eu vou falar é que eu dou muita palestra sobre esse tema, então acessem @patriciadeluna com 2 N's no Twitter, ou Saga de Bravos no Facebook, ou Patrícia Carneiro de Luna no Facebook, e vocês vão saber de todas as palestras. Também quem quiser saber sobre alguma coisa em especial pode me escrever. A gente toda primeira segunda-feira do mês, às 8 horas, no Twitch Chat. Hashtag Saga de Bravos. Peraí, deixa eu ver aqui a outra pergunta. Então é isso mesmo. Como entrei em contato com essas lendas? Eu posso mandar uma bibliografia para quem quiser.
é isso, acho que a grande magia de pesquisar é essa. Você descobre um livro que leva a outro livro, aí descobre uma pessoa que já pesquisa isso há anos, aí essa pessoa vai lá e te dá um livro, aí você conhece dentro desse livro uma bibliografia para outro livro. E foi assim, eu encontrei um pesquisador que me indicou um livro que tinha uma bibliografia extensa sobre o tema. Aí eu li esse livro que era um grande resumo, que foi maravilhoso, e aí depois fui lendo as bibliografias que ele indicava. Aí tinham livros que só tinham em Portugal, mas o meu tio estava indo para Portugal, pedi para ele encontrar o livro, aí ele deu a volta, foi várias livrarias, achou, trouxe para mim. Então é essa aventura de quem pesquisa, né? É um momento meio Indiana Jones. Aí é isso. Agora o resto da entrevista está na parte 2. Então vocês fiquem ligados. Depois escrevam para mim. Pensem em mim, liga para mim. Me diz o que vocês acharam. Beijo.